você já deve ter lido, se não leu, deve ler ainda, e meditar nele no capítulo 15, tá bom? Nós estamos fazendo a nossa meditação nesse livro. Então, a minha incumbência aqui é de pregar algo nesse meio aqui. Eu gostaria que você fosse lá para Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso de número 1 até o número 9. Vamos nos colocar todos de pé e vamos fazer uma leitura em conjunto, não importando a sua versão. Eu vou contar até 3 e nós vamos até o versículo 9. Atos 9, de 1 a 9. Amém? 1, 2, 3. Amém. Pode se assentar. Quando a gente começa a fazer a nossa leitura, né, no livro de Atos, algo assim se sobressai, irmãos. Eu lendo nessa semana, no comecinho da semana, né, já tinha lido até o capítulo 15, já na segunda-feira, né, fui de 8 a 15, e algo salta aos nossos olhos, que é justamente a conversão deste homem, a conversão de Saulo, né? E aí a gente fica se perguntando, quem é este homem? Quem é este homem que, segundo Gálatas, né, nas próprias palavras do apóstolo Paulo, Gálatas 1, 15, 16, vai dizer que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe, para revelar nele Jesus Cristo e pregar aos gentios. Quem é esse homem, né? Você sabe, irmãos, que, né, Saulo é o nome hebraico dele, Shaul, né? Saulo é um nome hebraico. Paulo, ou Paulus, é um nome em latim. Ele tem esses dois nomes. E em determinado momento do livro de Atos, ele vai ser chamado somente de Paulo, e provavelmente até o versículo 3, até o capítulo 13, ele se apresenta somente como Saulo. A Bíblia o chama de Saulo. Lucas, né, escreve como Saulo, mas a partir do momento quando ele se volta para os gentios, o mundo gentílico, ele vai se apresentar como Paulo. Mas antes de avançar aqui, eu gostaria de apresentar um mapa para você, porque a gente faz algumas citações de alguns lugares, e a nossa mente, muitas vezes, se não estiver familiarizada com esse mapa, a gente se perde um pouco. E que lugar é esse, não é? Então, aqui, irmãos, ó, eu separei um mapa aqui, só para você ter aqui, né? Mar Mediterrâneo, ok? Aqui a Judéia, nós temos aqui o Mar Morto, aqui o Mar da Galileia, Jerusalém está aqui, ó. Então, esses pontos aqui que eu pintei de amarelo, eles são pontos importantes para nós aqui hoje. Jerusalém está aqui. Aqui, Cesareia, uma cidade portuária, né? Aqui os deslocamentos para Tiro, via mar, para Sidom, e para Tarso e para Antioquia, via mar aqui, né? Aqui nós temos Damasco, né? Jerusalém a Damasco, mais ou menos isso daqui. Aqui Antioquia da Síria, ok? E aqui a cidade natal
de Tarso, né? A cidade de Paulo aqui, né? Cidade natal, a cidade de Tarso. Então, tenha esse mapa em mente, talvez a gente não volte nele aqui, só para você ter uma ideia, aqui a ilha de Chipre, né? Salamina, Pafos, e por onde começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O Egito está aqui embaixo, não é? A ilha de Patmos está em algum lugar aqui. Aqui a Síria, né? Damasco fica na Síria. Aqui essa região aqui, região da Arábia, um ponto importante para nós aqui hoje também, tá bom? Só para você ter aí mais ou menos o mapa na sua mente, à medida que a gente avança aqui. Mas quem é Paulo? Não é? As poucas informações, irmãos, que nós temos, elas estão no livro de Atos e nas próprias cartas que ele escreve. Informações acerca dele antes de Atos 7, versículo 58, é o primeiro momento que o nome dele é citado. Nós precisamos interpolar essas informações de Atos com aquilo que se conhece em termos históricos da cidade de Tarso e da própria tradição judaica e do mundo da época. Ok? Então, o nosso tempo aqui, ele é pouco para tudo isso, mas as informações que a gente precisa coletar, a gente tem que interpolá-la com alguma coisa em relação à história do tempo de Jesus. Mas vamos avançar aqui, para a gente começar a formar e entender um pouco de quem é esse homem, da sua mente, como a sua mente funciona, que tipo de mentalidade esse homem tem, que Deus escolheu a dedo para pregar no mundo gentílico. Quando ele é apresentado em Atos 7, versículo 58, a palavra usada ali, grega, para jovem, é uma palavra usada para denotar pessoas entre 30 e 40 anos, ou até 40 anos. A palavra grega para jovem ali denota isso. Então, é um homem que provavelmente tem entre 30 e 40 anos, quando ele aparece a primeira vez em Atos. Isso nos leva a uma outra questão. Então, provavelmente o seu nascimento se deu entre o ano 1 da era cristã e o ano 10 da era cristã. Isso nos leva a uma outra questão. Esse homem era um homem contemporâneo de Jesus. Então, quando esse homem nasceu, quando esse homem viveu, foi educado, né, ele era também contemporâneo de Jesus. Nasceu próximo do início da era cristã. Ele nasceu em Tarso e educado no judaísmo, como ele mesmo, como Lucas diz em Atos 21, 39, Atos 22, 3 e Filipenses 3, 5, que diz o seguinte, só um fragmento aqui de cada versículo. Mas Paulo lhe disse, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, instruído também aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, eu fui fariseu. Até aqui, irmãos, a gente já tem algumas informações sobre sua formação, sobre a sua tribo, né, de qual tribo ele descende, a ala de judaísmo a qual ele pertence. Qual ala ele pertence? Dos fariseus, irmãos. Ele é hebreu de hebreu, quanto à lei, ele é fariseu. Então, até aqui nós temos algumas informações importantes. Mas vamos para Tarso, para tentar entender um pouquinho mais da mentalidade desse homem, para entender um pouquinho da cultura local e saber em que ambiente esse indivíduo foi formado. Então, Tarso, você viu no mapa, fica na Cilícia, Ásia Menor, ok? Estava no mapa. Em 64, essa cidade, ela foi anexada pelo general Pompeu. 64, né, antes de Cristo, ela foi anexada a Roma, por um general romano. Acredita-se que no tempo de Saulo, né, essa cidade tenha aproximadamente 500 mil pessoas morando nela. Só para você ter uma ideia do tamanho da cidade. Aproximadamente 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas. Ela é também um centro cultural, intelectual, possuindo uma das maiores universidades da época, superada somente nesse tempo por Atenas e Alexandria, as universidades de lá.
Então aqui se encontra também, irmãos, a única e boa rota de comércio entre a Síria e a Ásia Menor. Isso aqui favoreceu o desenvolvimento econômico, não era uma cidadela, não era uma aldeia, era uma grande metrópole, onde circulava todo tipo de comércio, todo tipo de pessoas, havia muitos judeus ali, havia sinagogas estabelecidas, desse lugar saía tutores para os filhos dos imperadores, era daqui que saía, eles eram buscados em Tarso. A cidade, então, tem fortemente também, ela é enraizada numa cultura helênica, né? Numa cultura aqui grega, certo? E também, algum tempo depois, foi incorporado aqui a cultura romana, né? Com seus paganismos, os seus deuses, as suas línguas. É nesse ambiente que o Saulo passa a sua infância e desenvolve a sua mentalidade numa cultura greco-romana, provavelmente até os 17 ou 20 anos de idade, boa parte da sua juventude ali. É bem provável que tenha sido instruído formalmente também na filosofia, na retórica e na lógica, enquanto ele esteve nesta cidade. Então vai entender, irmãos, para você perceber a mentalidade desse homem. Foi ensinado na religião judaica, tinha sinagogas lá, isso era uma função dos seus pais. Os pais de Saulo, que é da tribo de Benjamim, como ele mesmo disse em Filipenses 3:5, provavelmente também um empresário, eles têm a obrigação de iniciar os seus filhos na religião judaica, e em certo momento encaminhá-los aos ensinamentos na sinagoga, era responsabilidade dele. Uma outra responsabilidade era ensinar uma profissão para os seus filhos, um ofício. Provavelmente o seu pai transmitiu a ele o seu próprio ofício. Qual era o ofício de Saulo? Fazedor de tendas, né? Fazedor de tendas. Ele em algum momento vai usar disso para o seu próprio sustento, não todo momento, mas ele era um profissional, um fazedor de tendas. Quanto à sua cidadania, ele herdou a sua cidadania romana no círculo familiar. Se essa era uma província romana, as pessoas tinham cidadania romana, e ele também herdou essa cidadania romana, como um judeu, herdou no seu círculo familiar essa cidadania, e ele vai usar desse artifício também em alguns momentos da sua vida. Observação: segundo alguns comentaristas bíblicos, a conversão de Saulo é o segundo fato mais importante depois de Pentecostes para a igreja cristã. É a segunda coisa mais importante depois de Pentecostes. Isso impactou o mundo da sua época e influencia a igreja até os dias de hoje. Sim ou não? Sim, irmãos. Influencia-nos, atravessou séculos e o evangelho chegou até nós. Devido a esse padrão de mentalidade desse servo de Deus, que consiste em discernir o mundo à sua volta e compreender as diferenças culturais, religiosas da sua época. Ele consegue aqui, irmãos, dialogar com diferentes culturas, não é fazer concessões. Ele não fazia concessões com aquilo que ele havia recebido de Jesus, mas ele consegue dialogar. Isso fica evidente nos seus debates, nos seus discursos, em diversos níveis. Aqui fica uma lição para nós, irmãos. Aqui fica uma lição para nós. Como a igreja do século 21 dialoga com outras religiões, com a política, com os intelectuais desse século, com a sociedade e as suas diversas necessidades. Como a igreja está transitando nesses meios. E quando eu falo de igreja, eu falo de indivíduo aqui, lá no meio, onde você está também, na universidade, no trabalho, não é? Nos fóruns, no governo, onde o Senhor vai colocando os seus servos, como essas pessoas estão dialogando nos seus diversos níveis com esse mundo do século 21, que cada vez está ficando mais complexo. Não é verdade? Como a gente vai interagindo com este mundo, irmão? Nós vamos nos fechando, ou nós vamos abrindo e vamos para cima, e vamos conversando? Você percebe isso, irmãos, na maneira como Paulo entra e sai dos diversos lugares. Com certeza ele entra muito bem, e às vezes ele sai apedrejado, sai escoltado, né? Apanha.
Ele não faz concessões, lembra disso. Não é? Ele procura sinagogas para pregar, e geralmente os judeus são os que os perseguem nesses momentos. Um dos maiores desafios, irmãos, para a igreja recém-inaugurada, era romper com os costumes judaicos e sair das suas fronteiras. Se esse homem não é salvo, se Deus não tem um grande propósito com ele, muito provavelmente, irmãos, o evangelho tinha ficado restrito à Judéia, naquela região. Você percebe isso quando Pedro tem que ir na casa de Cornélio, o tanto de explicações que ele vai dar, e isso tudo é razoável, porque ele foi criado nos costumes judaicos. Foi criado dentro de Israel. Eles têm essa dificuldade. Quando a perseguição começa, irmãos, todos ali de fala grega, judeus de fala grega, e outros, são expulsos, menos os apóstolos. Esse homem, irmãos, esse judeu de cidadania romana, poliglota, fala grego, latim, hebraico, aramaico, só para inferir daquilo que ele fala aqui nos textos. Como nós, irmãos, da igreja, estamos dialogando com esse mundo contemporâneo à nossa volta? Não é fazer concessões, lembre-se bem disso, mas apregoar com sabedoria, com inteligência que Deus nos dá, apregoar Jesus Cristo como Salvador, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, nós temos um vasto material em nossas mãos, que é o Evangelho. Eles não tinham nada disso. A mensagem que impactou o mundo da época, como um dos ouvintes de Paulo disse em certo momento, esses que têm perturbado o mundo, chegaram até nós. Que tipo de mensagem perturbou o mundo da época? Era a mensagem que Jesus era o Filho de Deus e ressuscitou ao terceiro dia. Essa era a mensagem básica do Evangelho, que penetrou, irmãos, em diversos lugares. Um outro momento importante, irmãos, da vida de Paulo é a sua formação em Jerusalém. Você entendendo um pouco da cultura de Tarso, você entende o ambiente que ele foi criado, um pouco da sua formação, mas ele também, os seus pais não descuidaram da sua formação rabínica. Gálatas 1,14 diz: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Esse homem culto, poliglota, de uma cultura elevada, ele irá plantar, irmãos, olha só, a bandeira do evangelho, inclusive em Atenas. Atenas da época, irmãos, é Atenas do pensamento filosófico, dos filósofos estoicos e epicureus, como diz Atos 17. Quem era esse grupo que em determinado momento em Atenas, olhando para Paulo, fala: o que esse tagarela está falando? Olham para ele e falam: o que esse paroleiro está falando? Acho que ele está pregando alguns deuses estranhos aqui. E eles ouvem Paulo. Agora, quando Paulo entra na questão da ressurreição dos mortos, ele diz: espera um pouquinho aí. Quanto a isso, nós queremos ouvir você em outro momento. E sim, em outro momento eles vão ouvir, a cidade concorre toda para lá. E ele vai conversar com eles. Ele vai mostrar sobre a questão da ressurreição do morto. Em determinado momento em Coríntios, irmãos, ele tem que confrontar esse grupo dizendo: então, porque se não há ressurreição, por que vocês se batizam pelos mortos? Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Era justamente o que defendia esses filósofos estoicos e epicureus. Para os estoicos, irmão, o que importa é ter prazer, era um panteísmo. O que importa é a minha vida, é o hoje, o que eu posso fazer hoje. Para os epicureus, era um fatalismo. A vida é assim mesmo. Era a síndrome de Gabriela naquele tempo, não dá para mudar isso. É um ciclo vicioso. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aceite. Ah, Deus quis. Era essa fala, irmãos. Isso tem alguma semelhança com o nosso século? Tem? Tem, irmãos. Isso está aí hoje. A busca exacerbada pelo prazer, ou aceitando um fatalismo, mesmo em meio à igreja, achando que Deus não tem poder para mudar determinadas circunstâncias na nossa vida. É esse grupo aqui que ele se levanta contra e prega contra eles.
Aí talvez, irmãos, quando alguns escutarem, não tanto se convertam, foi no caso aqui, né? Somente 2, Dionísio e Damares, que ouviram Paulo no Areópago e se converteram. Mas ali também houve uma perseguição. Instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei dos nossos pais. Esse homem ele foi instruído no judaísmo, ele estava sendo preparado para ser um rabino. Mas, queridos, um outro rabino se levantava, no mesmo tempo de Paulo. Ele se levantava, não aos pés de um mestre em Israel, não aos pés de um fariseu ou de um mestre da lei, mas ele se levantava em Nazaré, uma cidade desprezada. Ele não foi forjado em corredores das universidades, mas ele foi forjado no trabalho, que ele aprendeu com José, a carpintaria. Aos 30 anos, esse outro rabino, ele vai para o Jordão e é batizado por João Batista. Depois escolhe 12 discípulos, prega o reino de Deus em Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, curas e sinais, prodígios, são testemunhados pelo povo e pela elite religiosa, os fariseus, provoca ódio nessa elite, tramam a sua morte, o crucificam, matam, sepultam o seu corpo e fecham o sepulcro com uma grande pedra e ainda colocam guardas para proteger aquele local. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. No primeiro dia da semana, ele ressuscita. E durante 40 dias é visto com os discípulos, comendo e bebendo e anunciando o reino de Deus a eles. Durante 40 dias. Antes de ir para o lugar de onde veio, seu trono de glória, ele instrui os seus discípulos a ficarem em Jerusalém até serem revestidos do alto de poder. Isso está lá em Atos 2. O evangelho é propagado e conversões em massa começam a acontecer. Estevão é separado e começa a pregar agora na sinagoga. E ele começa a provar para os judeus que Jesus é o Messias, que eles mataram. Sabe qual é o resultado? Ele paga com a própria vida. E uma grande perseguição se levanta no meio da igreja. Atos 7:58. É o momento, irmãos, em que Saulo é citado. No martírio de Estevão. Aqueles que apedrejaram Estevão tiraram as roupas e depositaram aos pés dele. Ele era a autoridade presente naquele lugar. Ele consentiu com a morte de Estevão. E Atos 9:1, como nós lemos, 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi até o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso até Jerusalém. Permita que agora me apresentar a você dois retratos desse homem, Saulo. Com base nesse versículo que nós lemos aqui, o primeiro retrato dele, Saulo é uma fera selvagem, ele está respirando ódio mortal. É uma fera selvagem. 1 Timóteo, nas próprias palavras dele, 1 Timóteo 1,13, ele diz: fui blasfemo, perseguidor, opressor. Vai vendo o naipe dele. 1 Coríntios 15:9, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Atos 8:3, assolava a igreja de Deus, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, os encerrava. Gálatas 1:13, devastava a igreja de Deus. Atos 9:21, destruía a igreja de Deus, exterminava os discípulos, ou seja, ele matava mesmo. Esse homem era um assassino. Saulo era um homem sanguinário. Atos 22:4, persegui os seguidores deste caminho, até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando na prisão. Ele não só perseguia os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, como ele mesmo diz, a religião do caminho.
Ele não só perseguia os crentes, ele perseguia o Jesus dos crentes. Atos 26, 9, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Ele perseguia Jesus. Não só perseguia, ele dava o seu voto em suas condenações à morte, Atos 26, 10. E isso, irmãos, foi predito por Jesus em João 16, 2. Quando ele diz, vem a hora em que qualquer que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço a Deus. Que coisa, que homem, uma fera selvagem, um homem de uma mente elevada, mas aqui se transforma numa fera selvagem. Não só dava o voto contra eles, ele entrava na sinagoga, de sinagoga em sinagoga, profanava aquele lugar, provavelmente fechava as portas e dizia, ou vocês negam, ou vocês morrem. Castigava, blasfemava. Ele diz em Atos 26, 11, na minha fúria contra eles, eu cheguei a cidades estrangeiras para persegui-los. Ele foi além fronteira, atrás dos discípulos, irmãos. Ele os perseguia implacavelmente por toda parte, ou nega ou morre. Era essa a condição dos cristãos nesse tempo de perseguição. O segundo retrato que eu quero apresentar desse homem é de um touro indomável. Um touro indomável. Nós lemos Atos 9, de 1 a 9, que fala sobre a sua conversão. Ao narrar essa experiência, ele relata que ouviu uma voz e disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só lhe trará mais dor. O que é esse aguilhão? O aguilhão, irmãos, era nada mais do que um ferrão para amansar touro bravo, para conduzir o touro aonde o seu dono quisesse, para amansar. E aqui Jesus usa com ele o mesmo termo. Por que você resiste ao aguilhão? Então o que é o aguilhão na vida deste homem? Que tipo de ferroada ele está levando? Essas ferroadas começam, irmão, quando ele presencia a morte de Estevão, sendo apedrejado. E enquanto está sendo apedrejado, esse homem olha para os céus e diz, eu vejo os céus abertos. E Jesus à direita do trono, de pé, para receber o primeiro mártir da igreja. E enquanto está sendo apedrejado, está dizendo, Senhor, não impute a eles esse pecado. Que testemunho, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui vê na vida desse homem. Essa é a primeira ferroada na sua consciência. Depois, irmãos, ele começa a perseguir, a prender homens e mulheres, encarcerar, dar o seu voto. E está vendo, irmãos, esses cristãos, eles não negam, diante de tanta pressão e perseguição, eles preferem a morte. E isso vai atingindo a vida dele, mas esse touro bravo não quer ser amansado. Ele não quer ser amansado, ele não está no caminho de Damasco, cantando hinos, lendo Bíblia, ele não está indo para ouvir um culto em Damasco, ele está com o coração cheio de ódio. É nesse momento que ele se converte. Esse touro bravo, que Jesus está empregando nele, ali o ferrão, o aguilhão, já estava trabalhando na vida dele, mas ele não quer ser amansado. E aí, irmãos, Jesus tem que intervir. Jesus tem que aparecer. E agora esse homem, irmãos, ele está cego, caído, perturbado com a voz que ele ouviu. E os outros também ouviram. E agora ele tem que ser levado para Damasco, 3 dias de jejum, oração, na casa de Judas. Ananias, enquanto tudo está acontecendo, está sendo destacado, irmãos, para ir orar por Saulo. Ananias resiste, ele tem os seus motivos, e quem não teria, não é verdade? E orar pelo seu algoz. E Jesus diz o seguinte a ele, ele é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Atos 9:15. O objetivo aqui, irmãos, não é
não é fazê-los sofrer por amor de Jesus. O objetivo aqui é levar o nome de Jesus aos gentios e toda a terra. O sofrer por amor a Jesus nada mais é do que uma consequência de entrar e sair pregando o evangelho no mundo da sua época. Saulo é curado de cegueira, que era uma cegueira física mesmo, mas também curado da sua cegueira espiritual, recebe o Espírito Santo e é batizado. Fecha-se aqui um capítulo da história desse homem. Saulo agora é um homem que foi convertido a Jesus. Lembre-se, ele não se converteu, ele foi convertido. E nesse inteirinho, irmãos, acontecendo na vida dele, ele sai pelas sinagogas para pregar. Atos 9:20. Diz o seguinte: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Logo começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Aí você dá um salto, vai para o 9:22 e diz o seguinte: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Um comentarista bíblico diz o seguinte: são duas coisas totalmente diferentes. Você dizer que Jesus é Filho e você demonstrar que Ele é o Filho de Deus. São duas coisas diferentes. Dizer, irmãos, né? Você não precisa provar, ele estava dizendo. Agora aqui, demonstrar, provar é como defender uma tese, e ele fazia isso com os judeus lá na sinagoga. Enquanto ele simplesmente dizia, ele simplesmente causava perturbação, não é? Não é esse o que perseguia os cristãos, e agora está dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Ele só confundia os judeus, mas quando ele começa a provar, agora eles tramam a sua morte. E aqui, irmãos, existe um hiato. Segundo esse comentarista, em Atos 20-22, existe um espaço de tempo que Lucas não relata. De quanto tempo? Atos não responde. E aí a gente precisa ir lá para Gálatas 15:18, que diz o seguinte: que ele, naquele momento, ele se retira para a região da Arábia, você viu no mapa, e fica lá durante 3 anos. Então, enquanto ele provava, enquanto ele dizia, e o seu testemunho não foi aceito, ele se retira, e ele vai para a Arábia. O que ele vai fazer na Arábia durante esses 3 anos, irmãos? Que ele mesmo diz em Gálatas 15:18, nós não sabemos. Provavelmente ele fez lá um seminário intensivo com Jesus. Provavelmente. Pelo que se infere da data da carta de 2 a Coríntios, é nesse exílio que provavelmente ele tem a sua experiência com Jesus, de ser arrebatado até o 3º céu. É nesse local, irmãos, que talvez ele tenha vasculhado a Torá, os profetas, os salmos, e conferindo que Jesus era o Messias. Quando ele volta, irmãos, ele prova essa tese. E agora ele tem convicção, ele tem certeza. Ele vai para Damasco. E lá em Damasco, irmãos, eles tramam agora a morte dele. Eles tramam a morte e ele tem que fugir de uma maneira humilhante por um cesto, através do muro, escondido, e vai para Jerusalém. E aqui um teólogo defende uma tese que é interessantíssima, e eu vou compartilhar com vocês sobre essa decisão de Paulo descer a Jerusalém. Quando ele subiu para Jerusalém, ele ainda não estava governado pela doutrina da nova aliança, que marcaria o seu ministério. 2 Coríntios 3, 4, 5. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Que doutrina é essa? É a doutrina da nova aliança, que tudo depende de Deus. Não depende dos nossos esforços, não depende da nossa habilidade humana, da nossa suficiência. A expansão do reino de Deus depende de Deus. Vamos continuar aqui. Você lembra de Moisés? Quando ele desceu do Monte Sinai, com as tábuas da lei, o que é que o povo disse? Tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Fizeram? Não.
Faltou sinceridade neles? Também não. O que faltou então? Faltou o poder. Faltou a presença do Espírito Santo habitando neles. Porque na velha aliança, irmão, muita coisa dependia do homem. Trazer, sacrificar, se santificar, se purificar, se abster, um ritualismo, tudo dependia também de uma ação humana ali. Mas na nova aliança, nós recebemos tudo isso de graça, fomos santificados, fomos feitos filhos de Deus, somos reis e sacerdotes, fomos alcançados pela graça, nós que não merecíamos a salvação, agora o Senhor vem em direção a nós e nos salva, por pura graça, nós não nos manifestamos primeiro, foi Ele que se manifestou em nossa direção, não há mérito humano, irmãos, para a salvação, todos nós merecíamos o mesmo destino, mas Deus olhou com grande amor, irmãos, para o homem que Ele havia criado, e não deixou isso se perder. Ele regenera o homem em Cristo, mas o apóstolo Paulo ainda não está sendo governado por essa verdade, que tudo depende de Deus. Qual é a tese que ele defende? Eu sou a pessoa mais preparada para liderar a igreja em Jerusalém. Talvez a escolha dele tenha sido isso, segundo essa tese. Quais motivos ele tinha para pensar assim? Primeiro motivo, os apóstolos eram galileus. Quem eram os galileus? Eles eram recebidos, irmãos, com desprezo. Pessoas iletradas. Você vai perceber isso lá em Atos 2. Esses não são galileus e estão bêbados. Havia desprezo por essa gente. Eles jamais poderiam lograr êxito no centro da religião judaica. Talvez o apóstolo Paulo olhou para isso e falou assim: eu vou liderar essa igreja. Segundo motivo, que esse teólogo apresenta, eram iletrados. Não iriam ter sucesso na capital teológica judaica. Dos escribas, dos fariseus, do sinédrio, ou seja, eu tenho o melhor perfil, o melhor preparo, eu tenho o melhor currículo, eu conheço os corredores eclesiásticos de Jerusalém, eu fui criado aqui, eu persegui a igreja aqui, eu tenho o melhor perfil para ser líder dessa igreja. Ele ainda não aprendeu, irmãos, a lição de que tudo depende de Deus. Sabe o que acontece? Atos 9:26. Os discípulos, quando ele chega em Jerusalém, não acreditaram nele, deu de cara na porta, não o receberam, mas ele não foi embora. Sabe o que acontece? Atos 9:27. Barnabé pega Saulo e apresenta para os discípulos, e ele começa então a andar com os discípulos, a pregar e a discutir com os judeus de fala grega. Sabe o que acontece? Atos 9:29, planejam matá-lo de novo, mas ele não vai embora. Que é um persistente, não é? Atos 22:17, diz que ele vai orar, e Deus responde para ele. Isso está lá em Atos 22:17. Resumindo, Deus diz para ele: vai embora, some daqui. Sabe o que acontece? Ele não vai. Ele diz para Deus que Deus, em outras palavras, está prestes a cometer o maior erro estratégico da vida dele, mandando ele embora de Jerusalém. Eu sou o cara, Deus, só pode contar comigo. Sabe o que acontece? Os discípulos, irmãos, têm que pegar pela mão e escoltá-lo até Cesareia e enviar ele de volta para casa, lá longe, lá em Tarso, longe. Mas o pior não foi ser mandado embora para casa, foi ficar lá, irmãos, 10 anos no anonimato. Saulo desaparece por 10 anos e é esquecido. O homem que tinha uma grande bagagem, irmãos, mas não havia aprendido a lição, agora é deixado no anonimato, longe. O que Deus fez? O que Deus fez com esse homem? O que Deus fez com Saulo? Que de acordo com essa tese se acha insubstituível. Ele volta para casa, porque precisa aprender, como muitos de nós precisa também, irmãos, aprender, que tudo depende de Deus. Nós precisamos ser mais dependentes de Deus e menos dependentes de nós mesmos. Isso aconteceu na vida de Moisés também. Criado dentro do palácio. Foi criado dentro do palácio 40 anos.
e depois foi visitar o seu povo, se colocou como defensor do seu povo, mata um egípcio, é descoberto, e aí tem que fugir. O grande estadista, alguém que estudou nas melhores universidades, agora tem que viver pastoreando ovelha. Porque Deus precisa de um pastor, alguém que pastoreie o povo. Moisés estava cheio, né, de informação, mas precisava da unção de Deus para pastorear aquele povo. E agora tem que ficar 40 anos pastoreando ovelha no deserto, para depois Deus chamá-lo e ele pastorear esse povo por mais 40 anos, por conta da sua rebeldia. Sabe o que acontece quando esse líder aqui, que nós conhecemos hoje como um grande líder, o que acontece nesse momento, irmãos, quando ele vai embora, e Lucas registra isso, quando ele some, sai de cena, isso está lá em Atos 9:31, assim, pois, a igreja de toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo. Quando ele é tirado de cena, irmãos, a igreja teve paz. Interessante, o apóstolo Paulo ainda tinha muita coisa a aprender na vida, e agora ele é deixado lá. O que ele faz lá, irmãos, em Tarso, talvez pregando aqui ou ali, e talvez exercendo o seu ofício. Aqui, irmãos, tem uma lição para nós. Será que o ambiente onde eu vivo, onde eu transito, ele vai se tornar um ambiente melhor com a minha saída? Pare um pouquinho e pense. Os locais onde você transita, o seu trabalho, a sua casa, será que a sua casa se torna um ambiente melhor na sua ausência? Será que lá no trabalho, se você se demitir, não vão sentir falta nenhuma sua? Aliás, vão sentir um alívio? Fica uma lição para nós, irmãos. Será que na igreja? Será que eu preciso sair da igreja ou sair desse ministério para que esse local tenha paz? A resposta é uma só, irmãos. Não precisa. O que precisa então? Você precisa e nós precisamos, irmãos, é melhorar. É ter mais paciência um com os outros. É depender mais de Deus para as coisas acontecerem. É depender mais de Deus. Eu não preciso ir embora. Eu não preciso voltar para Tarso. Eu não preciso sair de casa ou pedir eu posso melhorar. Eu posso ser um crente melhor para o meu patrão. Eu posso ser um crente melhor para os meus filhos, para minha esposa. Eu posso ser um crente melhor, um líder melhor na igreja onde eu estou. Mas aí nós damos as nossas desculpas, não é? Eu sou assim porque Deus me chamou e nada acontece. É porque talvez você ainda não esteja pronto. E precisa ter paciência e depender mais de Deus, porque tudo depende de Deus. Diga, tudo depende de Deus. Tenha paciência. Eu sou assim por culpa dos meus pais. Já viu isso? Gente que coloca a culpa nos pais, vive o presente culpando o passado, que não teve. Isso tem nome, irmão. Sabe como é que é o nome disso? E infelizmente ou felizmente, estão buscando ajuda, né? Mas infelizmente, irmãos, muitos consultórios de psicólogos estão lotados por gente vitimista, que fica culpando o passado, fica culpando os seus pais. Vira a chave, bola para frente. Deus pode entrar nessa situação e mudar da noite para o dia. Ou você entrar num processo de mudança que possa demorar anos, mas melhorando dia a dia, ano a ano. Mas é mais fácil a gente culpar o passado, porque eu não estudei, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não casei, porque eu não comprei. Perdoa a ignorância dos seus pais, talvez eles foram falhos com você mesmo e comigo, mas eles também não receberam a mesma coisa que talvez você esteja reclamando, que não recebeu deles.
Então perdoe, seja crente, perdoe, e bola para frente. Deus pode mudar a sua rota, e Ele faz isso. Ah, eu sou assim? Ah, porque você não conhece a esposa que eu tenho. Tem gente que faz isso, irmão. Sabe o que você faz? É o que a Bíblia diz. Então ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Simples assim. Independente de como ela seja, mude o seu tratamento, ame mais. Nenhuma mulher, irmãos, tem dificuldade em ser amada e retribuir isso. Muitas vezes os homens reclamam das esposas, mas eles não dão nada, não investem nada. Ame mais. E é isso que está na moda, né? Eu sou assim porque eu fui diagnosticado, eu sou bipolar. Está na moda, irmão, esse negócio de bipolar. Não estou dizendo que não tem, tem mesmo. O que eu faço com a minha bipolaridade? Irmãos, é uma bênção. Tem um monte de psicólogo aí que você pode ser atendido por eles. Procura ajuda, pelo amor de Deus. Mas para de matar os outros. Ninguém suporta conviver com uma pessoa assim, que reclama de tudo, de todos, uma hora está bem, uma hora não está. Busca ajuda, e se mandar tomar remédio, irmão, toma todo dia. Não toma um dia e no outro não, porque não funciona. E esse pode ser um processo de milagre de Deus na sua vida, porque Deus usa essas coisas para trazer cura também. Mas pode operar antes, irmãos, porque nós somos crentes, nós cremos no milagre de Deus. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser crentes mais dependentes de Deus. Crentes mais fervorosos. Quando a gente olha para a vida desse homem, irmãos, algo ressalta, uma inspiração vem à tona. Será que Deus pode fazer isso comigo hoje? Será que Deus pode me usar de tal forma que eu abençoe as nações? Ou a minha cidade, ou o meu trabalho? Esse homem aqui, irmãos, com toda essa capacidade, mas agora se tornando um homem totalmente dependente de Deus, quando escreve a sua carta, irmãos, a sua última carta, 2 Timóteo. Sabe onde ele está? Preso em uma masmorra romana. A sua sentença, irmão, já foi dada. Ele vai ser executado. O algoz só está esperando receber a ordem para retirá-lo lá de dentro, colocar a cabeça dele numa madeira e descer a espada no pescoço dele, irmãos, e arrancar a cabeça dele. Morte rápida para um romano, um homem de cidadania romana. Esse homem, irmão, com toda essa capacidade, que aprendeu a viver na abundância e na pobreza, irmãos, e vai ser executado, cansado, velho, sem bens materiais, mas preocupado com a igreja que está ficando, e ainda assim aproveitando o seu tempo para instruir o jovem Timóteo, mandando trazer pergaminhos para estudar enquanto ainda tem fôlego de vida, talvez para revisar algumas cartas, irmãos, algumas coisas que vão ser importantes para a igreja, e pasmem, mandando trazer João Marcos, alguém que ele, na primeira viagem missionária, diz, ele não vai comigo. Na segunda, né? Na primeira Marcos deixa, na segunda Bernabé quer introduzi-lo, ele diz não. E aí eles se separam. Esse homem, irmãos, que plantou igrejas em Chipre, lá em Salamina, Pafos, na Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Esse homem, irmãos, vai morrer agora pobre, mas cheio do Espírito Santo, irmãos. Vai dizer que acabou a sua carreira e guardou a fé. Vou pedir para o Luizinho subir aqui. E vou pedir para você se colocar de pé nessa hora. Porque a vida desse homem, irmãos, é uma vida que inspira. Nós hoje aqui, em pleno século 21, pelo menos ela me inspira, irmãos. E a minha oração, ela precisa às vezes mudar o tom. Eu me colocar mais à disposição de Deus. Eu ser uma pessoa melhor. Aonde o Senhor me colocar, eu ser uma pessoa melhor. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça.
E vou fazer uma pergunta, irmãos. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o propósito da sua vida? Nesse tempo da sua existência? Para que Deus te fez? Por que você está aqui? Por que você nasceu nessa família? Por que você tem a formação que tem? Por que você está na empresa que está? Por que você está nessa igreja? Por que você casou com essa pessoa? Por que você está criando filhos? Há um propósito determinado de Deus na vida de cada filho seu. A gente precisa orar e buscar, irmãos, um alinhamento com a vontade de Deus para esse tempo da nossa existência. Que tipo de marca nós vamos deixar no meio da nossa parentela, no meu trabalho, nessa sociedade, na igreja? Essa é uma pergunta relevante, irmãos. Qual é o propósito da minha existência? Você deve buscar isso em Deus, a resposta. Se Deus tem um chamado para você, se Deus tem um chamado, irmãos, Ele é fiel e poderoso para cumprir, para completar a obra que um dia Ele começou na sua vida. Eu vou pedir para você erguer a sua voz, para você orar a Deus aí. Ore a Deus. Esse é um bom momento para você falar sobre isso com Ele, refletir sobre isso com Ele. Foi Ele que te chamou. Ele tem um melhor plano. Deus trafega num outro plano, irmãos. Ele é quem sabe que pensamentos tem ao seu respeito. E se você quer algo novo na sua vida, se você sabe o propósito de Deus na sua vida, ou está buscando esse propósito, nós vamos encerrar e eu vou pedir para você sair do seu lugar. Se você quiser vir aqui à frente, se movimentar, sair do lugar, irmão, não é não ficar no mesmo lugar, é vir ao altar de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui porque eu confio no Senhor, revela-te a mim, Senhor, revela o propósito que o Senhor tem para a minha existência. Eu vou pedir para você sair. Quem tenho crido, Isto. também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou duvidar, não vou reclamar. Isso. Apresente-se a Deus aí, querido. Vou erguer suas as minhas lutas, mãos, seus dilemas, e adorar. Suas dúvidas. Não vou murmurar. Deus não desistiu de você, meu irmão. Não vou reclamar. Você não está esquecido em Tarso. Vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei. Aleluia, Jesus. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, num dia marcado na eternidade, Senhor, com as nossas vidas, com o nosso coração aberto diante do Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós não sabemos se vamos para a esquerda ou se vamos para a direita, mas como nós cantamos aqui, Pai, nos ensina, nos ajuda a confiar mais em Ti, a sermos mais crentes, Senhor, a sermos pessoas frutíferas, a sermos amigos, parceiros,
a sermos uma bênção onde nós estamos, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada, na nossa trajetória, ensina-nos a depender mais do Senhor. Abençoa cada filho teu aqui, Senhor. O Senhor conhece as suas necessidades, suas lutas, seus dilemas, aquilo que tira o sono. Pai amado, o Senhor pode intervir nessa hora, em nome de Jesus. O Senhor pode operar um milagre, Senhor, ó Deus, na vida desse teu filho, da sua filha. Faz isso, Senhor, e glorifica o teu nome, Senhor, ó Deus, na vida de cada filho seu. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica aqui ainda, vou pedir ao pastor Josimar nos despedir aqui. Mantenha a sua cabeça curvada, só um instantinho, né? A gente pode ouvir um pouco da história desse homem tão grande. Eu só queria lembrar você acerca da sua história. Seus atos também estão sendo escritos. Senhor Deus, permita que a nossa vida também gere coisas boas para o Teu reino. Que nossa existência também agregue valores, Deus, à vida daqueles que o Senhor quer salvar. Que nós também sejamos bons exemplos de gente que viveu a vida de modo que o Teu nome foi glorificado. Obrigado por essa manhã de reflexão aqui. E que agora que saímos para o culto fora dessas paredes, que o Teu Espírito continue renovando a nossa fé e o nosso coração. Que um senso de pertencimento ao Senhor e de serviço ao Senhor domine o nosso coração cada vez mais. E que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, as perturbações e o poder do Espírito Santo seja renovado sobre a sua vida. Atinja também aquelas pessoas a quem você ama, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você aí. Não saia correndo, você pode ainda dar alguns abraços bons das pessoas aí perto de você, atrás de você, abençoar as vidas das pessoas para a glória do nome de Jesus.